Bom dia, uma excelente semana. É o que a tia Graziane deseja a vocês. Um abraço apertado em cada um de vocês. Muita força, muita fé. É o que a tia Graziane deseja a todos vocês. Que vocês possam ter uma semana abençoada, cheia de alegria, que a gente possa realizar as atividades com muito amor, paciência, compreensão, mostrando interesse, força de vontade, né? Porque o aprender é algo divino, mas não depende só da tia Graziane, depende de vocês também. Então, que essa semana seja de muita paz, muita luz, que a gente possa buscar sempre fazer o melhor, dar o nosso melhor, como vocês vêm fazendo a cada dia. Lembrando um conselho que a tia Graziane sempre fala: nunca deixe de fazer as atividades diárias. Mas vale 7 dias para provar que seu lugar é junto da felicidade. Uma excelente semana é o que a tia Graziane deseja a todos vocês. Não deixe acumular atividade mais uma vez. Façam as atividades diariamente. Acumulando as atividades só gera muita atividade. É o que acontece? Você pega aquele monte de atividade, vai fazer, mas vai entender alguma coisa? Não. Vai passar muita coisa em branca. A gente vai fazer por fazer. Fazendo diariamente, a gente aprende, a gente apreende, a gente assimila as nossas dúvidas, a gente percebe aonde a gente está tendo dificuldade e aonde é o encontro no Meet, às 11 horas. Hoje nós teremos uma atividade muito importante. Como vocês podem ver aqui atrás, tia, o que é isso? Isso é o nosso sistema nervoso. As principais partes do sistema nervoso, que são o encéfalo, né? A medula espinhal e os nervos. Aqui, ó, é o cérebro. Aqui é o cerebelo. Aqui é o tronco encefálico. E aqui, ó, é a nossa medula espinhal. Isso mesmo. Todo o sistema do corpo funciona de maneira integrada, ou seja, em conjunto. Um depende do outro. O sistema que recebe essas informações vindas dos órgãos do corpo e coordena o funcionamento deles é chamado de quê? Disso daqui que vocês estão vendo. Sistema nervoso. Isso mesmo. É o sistema que recebe informações vinda dos órgãos do corpo e coordena o funcionamento deles. Ele também torna possível os sentimentos, a memória, o raciocínio, né? Olha só, o cérebro, que é esse daqui, ó, o cérebro, aonde fica o nosso cérebro, na nossa cabeça, ele compõe a maior parte do encéfalo. Está relacionado a pensamentos, a memórias, às emoções, aos sentidos. Também controla diversas ações do corpo. Esse daqui embaixo, ó, que é o cerebelo, tá vendo? Ele está relacionado ao equilíbrio e à postura, ele coordena os movimentos mais complexos. Esse embaixo aqui, que é o tronco encefálico, ele regula ações involuntárias, como os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios. E essa daqui, pessoal, a medula espinhal, é a parte do sistema nervoso que liga o encéfalo à maioria dos nervos. A medula espinal é protegida pela coluna vertebral. Olha só que interessante. Tá vendo? Agora a tia queria que vocês fossem na página 106. Olha só. Pensar, guardar memórias, sentir, aprender, ensinar são capacidades que, assim como o
bipedalismo fazem parte da identidade humana. Para quem esqueceu o que é bipedalismo, é aquela capacidade de andar somente com as pernas traseiras. Lembra lá do esqueleto que nós estudamos semana passada? Então, assim como essa, são importantes elementos para a nossa sobrevivência. Olha só o menininho na letra A. Vamos ver se vai dar para vocês verem. Tá vendo aqui? Tinha valer com vocês, porque fica embaçado. Olha só, 2 dúzias mais meia dúzia é igual a... Aí na letra B, o que houve? Meu gato morreu, estou triste. A letra C, no começo foi difícil aprender. No começo foi difícil aprender. Hoje eu nem penso para andar de bicicleta. Aí a letra D. Conheci sua avó quando eu tinha 20 anos. Ainda me lembro como se fosse hoje. Então, olha só. O que vocês possam fazer? Olha só. Que situações acima estão relacionadas? Letra A, aos sentimentos. Quais dessas daí está relacionada aos sentimentos? Ao coração, o sentimento é o quê? De tristeza, de alegria, qual? Muito bem, a letra B. Qual que está relacionada a movimento? Muito bem, o andar de bicicleta, o movimento, letra C. Qual que está relacionada ao raciocínio, ao lembrar, ao pensar, é qual? Qual que é essa? Letra A, o menino falou da meia dúzia, né? Então, é a letra A, a letra C, o raciocínio é a letra A. E a da memória, de recordação, de memória, o que aconteceu muitos anos? Muito bem, é a letra D, né? Porque ele lembrou lá da avó dele quando ele tinha 20 anos, certo? Mas vocês também podem relacionar a letra C, se vocês podem também fazer como? De o quê? Pressupor que é um conhecimento prévio de uma atividade, saber andar de bicicleta, né? Ou relacionar todas essas cenas aos movimentos. Então, olha só, na segunda setinha, você vai relatar uma situação semelhante à das cenas ilustradas acima, que tenha ocorrido com você nas últimas semanas. Elas devem estar relacionadas a alguns dos itens da primeira questão. Como assim, tia Graziane? Você vai relatar ou uma situação de sentimento que te aconteceu, que te causou alegria, que te causou tristeza, ou que te causou dor, você vai relatar. Ou uma lembrança de movimento, ou também o de um raciocínio, né? Algo que você teve dúvida, né? Você vai relatar aqui como é que foi, como que aconteceu. Você vai relatar essa situação. Ou seja, você vai, com base nesses relatos aqui acima, né? Você vai pegar um que te chamou a atenção, né? E vai relatar, né? O que aconteceu com você. Aí vamos supor que você escolha raciocínio, né? Raciocínio que você pode perceber aqui é a letra A. Então, alguma dúvida que você ficou? Qual foi uma dúvida que aconteceu com você a semana passada, ou alguma coisa que aconteceu recentemente, né? Ou se não, se você quer falar da letra D, né? Que é a memória, então você pode relatar alguma coisa que você lembra que aconteceu há muito tempo atrás, tá bom? E a segunda, qual sistema você acha que controla todas essas funções? Vem a parte que a tia quer chegar. Você sabe qual é o sistema responsável para controlar todas essas funções? Exatamente, é o sistema nervoso. Ele é que faz a gente ter esse controle de todas essas funções.
de raciocínio, de movimento, de memória, de sentimento, é o sistema nervoso. É esse conjunto. Esse sistema, ele recebe as informações vindas dos órgãos responsáveis do corpo e coordena o movimento. Quais são as principais partes desse sistema nervoso? É o encéfalo, a medula e os nervos. Então, olha só o encéfalo. O encéfalo, ele é protegido pelo crânio. E ele é formado por 3 partes, que é essa daqui. Cérebro, cerebelo e tronco encefálico, né? Então, cérebro, cerebelo e tronco encefálico são as principais, né, partes do encéfalo, certo? Então, recapitulando, quais são as principais partes do sistema nervoso? O qual? Encéfalo, medula espinal, né? Mas tem algumas pessoas, igual aqui tá, que fala espinhal, mas pode ser como espinal, né? Mas o quê? E o qual? Os nervos. E o encéfalo? Quais são as principais partes do encéfalo? O cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Muito bem. Então, olha só, a medula espinhal, que é a medula espinal, é a parte do sistema nervoso, olha só, que liga o encéfalo, olha, ela liga o encéfalo à maioria dos nervos. E ela é protegida, sabe por quem? Muito bem, pela coluna vertebral. Os nervos são os cordões finíssimos de células nervosas que parte do encéfalo, né? Ou da medula espinal e se distribuem pelo corpo. Eles transmitem informações vindas de todas as partes do corpo para o encéfalo. Tá vendo? A maior parte dessas informações passa por onde? Pela medula espinal, certo? Por isso que quando a gente vai fazer uma operação, né, de grande risco, a gente leva uma injeção, né, aonde a gente tem que ter cuidado, que a gente tem que levar essa injeção para a gente ficar toda paralisada e não sentindo nada, né? Agora, vamos lá para a página 108. Uma das peças principais do funcionamento do sistema nervoso são quem? São as células chamadas o quê? Neurônios. Elas são parte do encéfalo e da medula, formam os nervos e são capazes de receber e enviar informações com muita agilidade. No cérebro, por exemplo, existem bilhões de neurônios. Olha só, no cérebro, por exemplo, existem bilhões de neurônios. Então, olha só, encéfalo, medula e nervos atuam como? Em conjunto. Imagine uma situação, ó, olhando esse desenho da tia aqui, aqui embaixo aqui, ó, tem essas linhas fininhas aqui, são os nervos, certo? Os nervos que levam a informação até a medula. Olha só, imagina uma situação em que alguém na praia pisa com um dos pés na areia extremamente quente. Como a informação da dor chega ao cérebro? Olha só, o nervo, que é esse fininho aqui, ó, esse fininho aqui, ele leva a informação até a medula, né? E da medula, ele joga para o encéfalo. Olha só,
Os nervos elevam informação sobre a temperatura da areia. A medula transmite a informação até o encéfalo. O encéfalo recebe essa informação e a interpreta que a areia está quente. O encéfalo envia uma informação ao corpo, né? E essa informação enviada pelo encéfalo passa pela medula e chega aos nervos, que transmite aos músculos da perna. Estes se contraem e movem a perna e o pé para cima da toalha. Tá vendo que interessante? Como que eles andam em conjunto? Aí agora nós iremos para a página 109. Podemos identificar 3 etapas marcantes na atuação do sistema nervoso. A primeira, a recepção da informação. A segunda, a análise dessa informação. E a terceira, a resposta a ela. Essas 3 etapas acontecem muito rápida. Muitas vezes, um movimento é executado de maneira automática. Isso é, sem que a pessoa se dê conta que o realiza. Acompanhe no quadrinho abaixo exemplo de cada uma dessas etapas. Vamos lá com a tia Graziane. Na página 109. Recepção de informação. Olha só. Ao se aproximar do semáforo de pedestres, os 2 colegas enxergam a luz vermelha. Essa informação é transmitida dos olhos ao cérebro. No caso da visão, a informação não passa pela medula. Tá vendo? Isso daí é chamado de recepção da informação. Aí vem a outra, análise de informação. O cérebro interpreta a informação. No momento, não se deve atravessar a rua. Então, é aí análise de informação. Olha o outro aí. Resposta à informação recebida. O cérebro envia uma resposta aos nervos que comandam os músculos. Os colegas interrompem a caminhada e acabam o quê? Aguardando. Tá vendo? Agora, olha só, o número 1. Observe a pergunta e a figura abaixo. É uma resposta pessoal, ou seja, você vai colocar de acordo com o que você pensou, do que você analisou, do que você se identificou com a resposta mais certa, de acordo com o seu pensar. Observe a figura abaixo. É uma coisa importante que a tia quer falar. Quando vocês pensam, vocês têm que deixar a sua resposta. Na hora de corrigir, que vai a correção lá para o grupo, tem outra resposta. Não apaga. Pergunta primeiro se a sua resposta está certa. Vamos ter convicção da nossa resposta, do nosso pensar. Porque quando a questão pede para você dar a sua resposta pessoal, é ali o que você entendeu, o que você interpretou. É claro que tem que estar de acordo com o que a gente está trabalhando, certo? Eu não vou falar do animal se eu estou trabalhando planta. Eu tenho que falar do animal, não é assim? Não apague a sua resposta. Espera, manda a atividade para a tia Graziane ou para a tia Tati. Nós iremos analisar. Melhor momento, então, é no Meet, que está vindo a correção. Você pode expor a sua resposta, tá bom? A não ser quando é exata, né? A não ser quando é, por exemplo, quais são as principais partes do sistema nervoso? Você não pode colocar qualquer coisa. Você vai ter que colocar aqui encéfalo, medula espinal e nervos, né? Quais são as principais partes do encéfalo? Você vai colocar que é o tronco encefálico, o cérebro e o cerebelo, certo? Então, vamos lá. Observando essa figura aqui, ó. Olha só. Não entendo por que a professora diz
que o sistema nervoso controla os movimentos do corpo. Não são os ossos e os músculos que movem meu corpo? O que você responderia para esse aluno? Se você... É o que está perguntando aqui. De acordo com a sua opinião, o que você responderia ao estudante? Olha bem o que ele falou. Vamos pensar o que ele falou aí. O que você vai falar? Que o sistema nervoso, ele passa a informação para os músculos, onde gera o movimento. Entendeu? Os ossos não se movimentam sozinhos, a gente já aprendemos isso, que é através dos músculos, né? Pela estrutura das fibras chamada tendões. Mas o que acontece? O sistema nervoso, ele que passa a informação para os músculos que devem gerar os movimentos. Tudo bem? Agora vamos para a página 110. Olha só o 110. Os atos reflexos. O que é atos reflexos? São ações executadas muito rapidamente pelo corpo humano, de modo involuntário, ou seja, não são incontroladas pela nossa vontade, é independentemente da nossa vontade, é involuntário. Olha só, é o que acontece quando encostamos em um espinho, tomamos um choque ou tocamos em uma superfície muito quente, como uma chaleira sobre uma chama. No último exemplo, afastamos a mão da chaleira rapidamente, antes mesmo de pensar sobre a temperatura dela. Nesse caso, o ato de retirar a mão do objeto quente não foi comandado pelo encéfalo. Antes que a informação chegasse até ele, a medula espinhal já tinha enviado sua resposta e protegeu o organismo de sofrer uma queimadura, tá bom? Então, nesse número 2 aí, vocês vão marcar com X as situações abaixo que você acha que poderia gerar um ato reflexo. Qual que você acha aí? Olha só. Qual que você responderia? Esse homem indo provar a colher, essa menina com martelo, né? Ou o quê? Do computador, ou do menino se maquiando. Qual desses aí que você marcaria que são atos reflexos, que são ações executadas muito rapidamente pelo corpo humano, que ele não espera, né? Ele é um ato de retirar a mão rapidamente, assim, antes de chegar no encéfalo, porque a própria medula espinal, ela já manda a resposta. Qual é? Muito bem, esse homem indo beber esse troço quente, né? E a menina com prego, não é isso? Agora, vamos lá na página 111. Aí está falando ação e reação. Será que é fácil perceber quando estamos vivendo uma situação em que temos controle voluntário de nossas ações? E será que podemos treinar nossa reação? Por mais automática que ela possa parecer, a atividade a seguir pode nos ajudar a pensar sobre essas questões. Olha só o que acontece. Aqui uma brincadeira, certo? Essa brincadeira, nós poderíamos estar fazendo ela na escola, né? Mas você pode tentar fazer essa brincadeira com as pessoas que estão na sua casa. Você vai pegar, vai colocar em grupo, né? O grupo vai ter que se sentar em roda de mãos dadas. Ao comando, uma pessoa, ele vai ficar no centro, com o cronômetro. O primeiro aluno da roda deverá falar já e, no mesmo instante, apertar a mão da pessoa que está à esquerda.
Assim que este sentir o movimento, a mão da pessoa deverá apertar também a mão do próximo companheiro e assim por diante. Quando o aluno, quando você, né, que está brincando aí na sua casa, iniciou a experiência, sentir o aperto da mão direita, deverá falar, parou. A pessoa encarregada de cronometrar deverá iniciar a contagem ao ouvir, já, e interrompê-la ao ouvir, parou. Repita a operação mais de algumas vezes, sempre cronometrando o tempo de cada mão. Aí depois que vocês brincarem, né, aí em casa com alguns responsáveis, você acha o quê? A resposta do aperto de mão é um ato reflexo? Não. Porque não é. Por quê? Por mais que a resposta seja rápida, a reação não é imediata. O estímulo chega ao cérebro. Você pode, por exemplo, por não apertar a mão do colega se não quiser. Ele pode. Ele pode não apertar se ele não quiser. Então, a resposta aí é não. Claro que não é não. Porque não é um ato reflexo. Ou seja, a reação não é imediata. A pessoa pode também não querer apertar a mão, certo? Agora, o número 2. O tempo de reação diminui quando se repete a experiência 2 ou mais vezes? O tempo é médio da reação. O tempo tem que estar diminuindo, não é isso que vai acontecer? Vocês vão observar e vão colocar empatia, tá bom? Na página 112, vamos continuar. Em sua opinião, uma ação que temos controle pode chegar a ser um ato reflexo? Sim, né? Após muito treino, é claro que pode acontecer de ser um ato reflexo. Sim, porque vai ser uma atitude involuntária. Você vai ter tanto tempo treinando ali, né? Que vai acontecer o quê? Após várias vezes você repetindo a mesma coisa, pode ser que desenvolva o quê? O ato reflexo direcionado, certo? Número 4. Cite outra situação do seu cotidiano que poderia ocasionar no seu corpo um ato reflexo, né? Como pode ser, né? Ou seja, encostar a mão em algo quente, não é isso? Ou pontiagudo, não é isso? E esticar a perna e receber um leve toque no joelho. Você pode pegar um negocinho assim na própria mão, a própria mão mesmo, assim, você balançando a perna, quando você bate assim no seu joelho, ele dá um ato reflexo, involuntariamente, certo? Agora, nesse número aí, essa parte aí está falando da memória. Você já imaginou se todos os dias tivesse de reaprender a não atravessar a rua enquanto o semáforo está fechado para o pedestre? Isso não é preciso, porque o cérebro ele tem a capacidade de recuperar informações que foram obtidas em vivências e aprendizagens bem anteriores. Essas informações são chamadas de memórias, certo? Ela nos permite, por exemplo, reconhecer uma fisionomia, lembrar de um número de um telefone, evitar situações que já passamos por ela e descobrimos que é perigosas. Situações marcantes podem permanecer muito tempo em nossa memória. Informações pouco significativas ou que não usamos sempre, ao contrário, podem ser esquecidas mais rapidamente. Às vezes, um cheiro ou um sabor, né, podem acionar uma memória e nos fazer voltar a ter uma sensação relacionada. Agora, olha só aí, tem uma moça, né? E uma outra garotinha aí. Minha avó tem um colar, ela olhando para a moça, minha avó tem um colar igual.
Que saudade da minha avó, tá vendo? Aí, olha só, abaixa 2 listas de números. Olha só o que vocês vão fazer. Abaixo tem 2 listas de números. A letra A, né? A letra B. Vocês vão cobrir a lista B com papel, né? Vou pedir o responsável para cobrir com papel durante e observar a lista A durante 20 segundos, tentando memorizá-la. A lista A, a lista B vai estar tampada. Depois faço o inverso. Tampe a A e fica observando a letra B, memorizando. Qual lista foi mais fácil de memorizar? Você vai falar qual que é. O que é esperado aí? Que você tenha, é esperado que tenha sido bem mais fácil memorizar a letra B. O cérebro do aluno, ele já conhece a sequência dos números. Basta memorizar um número da lista para deduzir os restantes. Os números da lista A não estão arranjados em nenhuma ordem específica. Observe aí para você ver. Por isso é mais difícil memorizar todos eles. Então, vocês vão fazer tampando e ver qual lista foi mais fácil de memorizar. Tudo bem? Fica com Deus. Estou aqui, mas antes de eu ir embora, eu vou explicar vocês também a atividade proposta na folhinha. Tudo bem? Olha só. Aqui vocês vão assistir esse vídeo educativo. Vocês viram que lá é mais leitura, né? Poucos detalhes. Não deixam de fazer aquela última questão de tampar uma lista, memorizar a outra, tampar a outra e memorizar a outra e ver qual que foi mais fácil de decorar. E vamos para a folhinha rapidinho hoje. Vocês vão assistir esse vídeo, né, sobre o sistema nervoso, que são o central e o periférico. Vocês vão ouvir esse vídeo. E agora, o que vai acontecer? Vocês vão interpretar esse vídeo. Então, o que a tia aconselha? A assistir o vídeo. Qual é o assunto do vídeo? De acordo com o vídeo, qual é a função do sistema nervoso? Letra C. Como o sistema nervoso é dividido? Letra D. O sistema nervoso central é formado de? E o sistema nervoso periférico é formado pelos? Depois, o número 2, depois, peraí, deixa eu te cancelar aqui, que foi para lá. Olha só, o número 2, olha aqui como é que é, ó. Deixa a tia voltar aqui. O número 2, olha só, o sistema nervoso comanda nossas ações e reações, voluntárias ou não. Os estudos sobre o cérebro e o sistema nervoso apresentam novidades e surpresas. Sabemos que hoje que a maravilhosa máquina humana é movida por todas as ligações feitas entre o sistema nervoso e os receptores espalhados pelo nosso corpo. Cada área do encéfalo é responsável por responder a um destes comandos. O que vocês vão fazer aqui? Aqui tá as partes, né, do encéfalo, né, que a tia já falou sobre ela. Você vai trocar cada número desse pela uma letrinha, como, por exemplo, letra 3 é o C, vou colocar o C aqui. O número 5 é o E, eu vou colocar aqui. O número 13 é o R, eu vou colocar aqui. O número 5 é o E, o número 2 é o B, o número 3 é o R, né? O número 11 é o O. Que palavra deu? Cérebro. Cérebro.
cérebro, tá bom? Aí aqui você vai descobrir que parte é essa, né? Aqui também você vai descobrir que parte é essa. Aqui a parte e aqui a outra parte. Tudo bem? Somente isso, tá? Então, não deixem de assistir ao vídeo, que o vídeo está falando tudo sobre o que vocês irão interpretar. Creio que vocês vão tirar de letra, que vocês já vão ter realizado a atividade no livro, então vai ficar fácil. Tudo bem? Fiquem com Deus, mas é de acordo com o vídeo, não é de acordo com o livro. Tudo bem? Por isso que o nome é Interpretando o Vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, qualquer coisa eu tô aqui. Pode perguntar.